Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Eu vou simplificar as coisas para vocês. Imaginem algo extremamente avant-garde, nada ortodoxo. Imagine um anime avant-garde, que não seja ortodoxo. Isso naturalmente implica em uma obra cuja alma não é inteiramente japonesa ou que não comunica necessariamente todo o conservadorismo técnico e até mesmo cultural que normalmente espera-se de um anime. Agora imaginem que um cenário pós-apocalíptico seja inserido em um contexto que é um contexto oriental, visto que a história é ambientada em um contexto oriental, mas que o oriental se encontra com elementos da cultura afro-americana, onde em um mesmo lugar nós temos katanas, artes marciais, mas todos acompanhados de hip hop e soul music. Isto é Afro Samurai. São essas coisas com um tiro de garrucha aqui e até mesmo um lança-míssil sendo disparado acolá. É esta salada mista, é esta experimentação de elementos diferentes ocorrendo no mesmo contexto. Isso foi ideia de um japonês e não de um americano, como pode se esperar. Na verdade, Takashi Okazaki, a mente por trás de Afro Samurai, sempre foi um admirador, um apreciador de elementos artísticos referentes à cultura afrodescendente, mais especificamente a afro-americana. O cara ama soul music e ama hip hop. E por ser japonês e também gostar de artes marciais e aspectos históricos, bélicos do seu próprio país, Afro Samurai não deixa de ser um anime de época, embora seja ambientado em um cenário pós-apocalíptico. O cara imaginou uma obra voltada para o mangá, para a arte gráfica, que pudesse reunir as duas coisas: artes marciais, um aspecto bélico, mas regado a hip hop. A dança das espadas vem junto com uma batida típica de black music. É simplesmente sensacional. Parecem coisas tão distintas e que teoricamente não iriam conviver muito bem, de maneira harmoniosa, mas Takashi Okazaki é tão japonês como, eu diria, afrodescendente de alma. O cara quebrou realmente uma barreira. Ele quebrou uma barreira cultural. Mas o interessante é que ele não teve orgulho de contar com a ajuda de pessoas que pudessem ajudá-lo a concretizar essa empreitada e criar este anime aqui. Porque, embora retrate bastante elementos da cultura afro-americana no mangá, quando você cria um anime, são várias variáveis novas que se apresentam neste formato. Ele é visual como um mangá, mas ele também tem som, ele tem movimento, ele tem corte de cena que não é o leitor que dita quando esse corte ocorrerá. Não somos nós que estamos no controle disso. Na medida que nós fazemos a mudança de paginação ou desviamos o nosso olhar entre um quadro para outro. É o anime, é a direção que dá essa condução. Não nos cabe escolher quando mudar de uma cena para outra. Nós não temos mais essa liberdade que normalmente temos quando lemos mangá. São variáveis novas. E uma outra variável que se insere é a música.
alguns mangás são muito musicais, e algumas pessoas leitoras de mangá certamente vão confirmar isso aqui. Alguns mangás nós lemos e eles são tão musicais, os autores conseguem inserir uma certa musicalidade e ritmo aos quadrinhos, aos desenhos, que é como se nós estivéssemos acompanhando uma arte gráfica, lendo o mangá, mas ao mesmo tempo sentindo uma música de fundo. É uma sensação fantástica, é incrível, né? E uma das coisas mais saborosas também de ler quadrinhos e mangás é porque existem certas técnicas que transcendem a necessidade de que exista algo realmente concreto ali, como a música, por exemplo. Alguns artifícios permitem que nós sintamos ou imaginamos uma música ocorrendo. É interessante esse aspecto da técnica da arte do mangá. Só que quando isso é transferido para a esfera do anime, essas coisas precisam de materialização. Elas precisam realmente existir e ser inseridas de um determinado modo. E quando o Takashi Okazaki começa a produzir o anime, ou ele revela ter planos de fazer isso, ele teve uma certa sorte, eu diria, porque uma figura proeminente, né, interessada tanto no mundo dos animes e mangás, como também em aspectos artísticos referentes à cultura afro-americana, ficou sabendo que esse anime aqui seria produzido, ou que estava pronto para ser produzido. E ele ficou fascinado quando leu o mangá, e não demorou muito, pegou o telefone, ligou para o Japão, para a empresa responsável, no caso eu imagino que tenha sido a Funimation, né, que teve os direitos de licenciamento do anime, ligou para os caras lá no Japão e falou: Niga, deixa eu entrar nesse negócio aí, deixa eu trabalhar com esse pessoal aqui, porque esse conceito que eles criaram, caramba, isso aqui é sensacional, eu quero participar disso. E o autor, né, o Takashi Okazaki, deu, claro, totais liberdades e a bênção para esse sujeito, que viria a ser, né, interpretar através das dublagens, mas também com alguns toques, né, artísticos, algumas conduções e sugestões para o Okazaki, como esse direcionamento, a fluência, a maneira como o anime funciona, como ele poderia realizar isso e amplificar ainda mais a sensação que o mangá já havia deixado em leitores inclusive afro-americanos como ele mesmo. Eu estou falando de Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson é um ator americano que, para quem não sabe, é um fanático com animes e mangás. Ele adora esses elementos da cultura japonesa. Como você aí que está me ouvindo e ficou interessado neste podcast, nesse breve comentário, ele ama esse aspecto artístico do Japão. E quando ele colocou os olhos em Afro Samurai e ficou sabendo da produção de um anime, ele quis se envolver num estalo de dedos. E eu imagino que isso fez total diferença, porque embora o Takashi Okazaki saiba muito sobre soul music e hip hop, elementos da cultura afrodescendente, ter alguém como Samuel L. Jackson do lado, alguém inserido no campo artístico, enquanto um representante forte, inclusive, de inserção, de representatividade, né? De alguém que coloca, de fato, na linha de frente, né, elementos da cultura afrodescendente. Ter alguém como Samuel L. Jackson, alguém com esse calibre e com o conhecimento que ele tem desse lado, desse mundo afro-americano,
da cultura afro-americana, faz toda a diferença. O Takashi Okazaki é japonês. O que é predominante na identidade dele é o ser japonês. Isso ele tem. E ele tem, ao mesmo tempo, um conhecimento da cultura afro-americana, mas que é raso. E, do outro lado, nós temos o Samuel Jackson, que conhece muito sobre cultura afro-americana, mas que tem um conhecimento raso sobre a arte do mangá e do anime e questões relativas também, né, ao belicismo das guerras, das artes marciais, né, dos períodos históricos japoneses, eu diria. Então, é um potencializando o outro, onde um não consegue imergir, ter imersão, o outro ajuda. Então é essa parceria entre Takashi Okazaki e Samuel L. Jackson que possibilita que um mangá que já era completamente avant-garde e extremamente representativo, né, dessa cultura hip hop, principalmente americana, pudesse originar um anime tão assertivo, tão satisfatório em ambos os mundos, em ambos contextos culturais. Eles se misturam com uma sinergia, uma química impressionante. Não à toa, Afro Samurai concorreu a 2 Emmys e ganhou um. Né? É o anime que ganhou Emmy. Não é pouca coisa. Esse tipo de reconhecimento não é pouca coisa. E ele não ganhou um Emmy apenas por causa do envolvimento de alguém importante, reconhecido e famoso como Samuel L. Jackson. Claro que não. O troço é bom mesmo. É bom mesmo. Para quem não conhece Afro Samurai, assistam. É delicioso. Se você não gosta de anime, desse tipo de representação, é bem provável que em algum aspecto ele vai te seduzir. Embora graficamente ele seja bastante módico, não seja um anime que nós podemos colocar aí como a 7ª maravilha do mundo em termos de grafismo. Não, ele é módico, mas ele é gráfico. Ele é bem detalhista naquilo que ele explora mais, que é o seu belicismo, né? Então nós temos aqui decapitações, muita carne, ossos, nervos sendo cortados, sangue espirrando para tudo quanto é lugar, cabeças sendo divididas ao meio. É uma carnificina gigantesca. Mas é o que se espera, né, de um anime que retrata combates corporais, combates marciais, com armas brancas. Caramba, é isso que a gente quer ver. É importante também dizer, né, complementando esta colocação, que Afro Samurai é um anime para adultos, não é um anime para crianças, né, ou pré-púberes, jovenzinhos. Não, é um anime para adultos. Ele não vai entrar numa seara aí, né, explícita, não tem elemento de hentai presente aqui, por exemplo, mas tem muita sexualidade também, tem nudez, né, e tem, é claro, gore, muito gore, né. E esse gore é acompanhado por música a todo instante. Não a todo instante, porque há cenas de calmaria, né, alternando com algumas extremamente enérgicas, viscerais, de muito combate, sangue espirrando para tudo quanto é lado, né? Mas onde tem ação, onde o calor esquenta, tá ali a soul music ou então o hip hop. É esse o ritmo. É esse o ritmo do Afro Samurai, né? O anime consegue Emmys por causa disso, porque ele trabalha com muito acento nesses elementos distintos que ele possui. E, como eu falei, de uma maneira que revela uma química absurda, que nós sinceramente não esperaríamos que fosse acontecer. Dá certo, como se diz no popular, dá liga.
muito interessante nós vemos esses elementos operando conjuntamente. Funciona muito bem. Ele é um avant-garde que dá muito certo mesmo. No primeiro episódio, isso já é visível em praticamente todos os 20 minutos decorrentes dele. São episódios pequenos, o anime ele é dividido em 5 partes, né? Se eu não estou enganado, se eu me lembro bem, eu vou cobrir todos eles aqui, vou comentar cada um deles, é algo que eu pretendo fazer, mas inicialmente, se eu não me engano, foram 5 episódios que saíram de Afro Samurai. Depois ele ganhou um filme, né, uma animação maior posteriormente, mas a princípio ele saiu em 5 partes, 5 episódios de 20 minutos. E nos primeiros 20 minutos do primeiro episódio, todas essas características que eu tenho mencionado aqui já são muito gritantes, ressaltam os olhos. E mesmo quem não gosta de anime vai apreciar o lado artístico em si. E mesmo quem não gosta de soul music ou hip hop, eu, por exemplo, não sou muito fã de hip hop, vai curtir porque a musicalidade, as batidas, o estilo, ele complementa perfeitamente as cenas. É como se fosse algo pensado para funcionar assim, entende? As cenas, os movimentos do Afro Samurai, dos seus inimigos, todo o contexto é como se ele fosse pensado tintim por tintim, cada movimento, como se fosse um movimento musical, um movimento da batida, do ritmo do hip hop. É algo sinérgico, é algo bonito da gente poder acompanhar, né? Ter essa possibilidade de acompanhar. Algo feito com tal mentalidade. Funciona, flui. Então, mesmo para quem não está acostumado com esse tipo de musicalidade, vai sentir que a coisa não é forçada, que ela é natural e que acaba sendo satisfatória, né? Porque tanto em movimento, né, em ritmo, quanto em representação gráfica, tá tudo muito costuradinho, tá tudo muito funcionando de uma forma assim completamente equilibrada e é difícil de colocar em palavras. É uma experiência que vocês têm que assistir para perceber. O afro se movimenta no ritmo do hip hop e o hip hop serve à sua movimentação. É muito interessante mesmo de acompanhar. A gente não só assiste o Afro Samurai, a gente sente o Afro Samurai. É bem interessante. Artisticamente maravilhoso acompanhar o anime. No primeiro episódio nós somos apresentados às origens do Afro, né? Ele era um garotinho quando o seu pai foi desafiado e morto, né, por um outro guerreiro. No mundo de Afro Samurai, nós temos 2 bandanas. A bandana número 1 e a bandana número 2. Essas bandanas têm um significado, eu diria até metafísico dentro deste mundo. Elas são não apenas símbolos, representações dos melhores guerreiros deste mundo pós-apocalíptico, mas é como se elas tivessem também um aspecto sobrenatural inerente a elas. Quem tem a bandana número 1 é como se fosse um deus na Terra. É alguém que já transcendeu a simples normalidade. Né? É alguém acima dos demais. Pelo menos é assim que o anime apresenta a bandana número 1 para nós. E quem tem a bandana número 2 é a única pessoa, em tese, capaz de desafiar, né, este deus, que é o guerreiro que tem a bandana número 1. Todos os outros são incapazes de até se aproximar desta entidade. Mas quem tem a bandana número 2, em contrapartida, também é visado e caçado por basicamente todo o resto do mundo, principalmente daqueles que têm o interesse, né, em se tornar uma divindade, em ser um deus. Todo mundo quer ser o número 1, mas para se aproximar do número 1, eles precisam ser o número 2 e precisam da bandana número 2. Né?
E quem tem sede de poder, quem sonha em ser um deus na Terra, precisa da bandana número 2. Então, quem tem a bandana número 2 é alguém visado, caçado o tempo inteiro. E este é o Afro Samurai, quem tem a bandana número 2. O pai dele, originalmente, tinha a bandana número 1, só que ele foi massacrado, decapitado na frente do Afro Samurai, né? Quando ele ainda era uma criancinha, pequenininho mesmo, né? É chocante a cena. Ele é decapitado, a cabeça do pai dele inclusive rola, né, na frente do garoto, coberto em lágrimas, né? É triste, inclusive é grotesco, né? Como a cabeça ainda tem alguns movimentos reflexos. É pesado o negócio, como eu falei. Afro Samurai é um anime para adultos. E a história, a partir daí, né, vai se basear em vingança, né? O Afro cresce, se torna um adulto, treina, né? E o caminho dele é um caminho que vai seguir, vai se direcionar ao encontro, algum dia, em algum momento, com o número 1, para vingar o seu pai e ele mesmo, né, ter posse aí da bandana número 1, que pertencia ao pai dele. Esse será o percurso do anime. Aqui, no primeiro episódio, nós somos apresentados a estes elementos. Inclusive, a questão da caça, como ele é visado, caçado o tempo inteiro. Tem um personagem em Afro Samurai, o Samuel L. Jackson, ele fica muito responsável pelo Afro, mas também por um segundo personagem que, na minha avaliação, é aquele que mais consegue transparecer as próprias características de humor e cênicas do ator. É um segundo personagem com um cabelo também afro, né? Ele é um personagem negro, claramente, só que o cabelo dele é branco. E ele também tem um óculosinho, né? Nós não vemos os olhos dele, um óculosinho colorido. O Afro Samurai tem muitas esses apetrechos, coisinhas que a cultura afrodescendente também consome. Vocês vão encontrar isso aqui. É um anime de período histórico, mas que tem várias coisas também muito modernas. É um misto entre essas duas coisas. Como eu falei, no anime vai ter uma cena final que o Afro vai encontrar um adversário que vai dar um tiro de bazuca nele. Um lança-míssil. vai ter esse tipo de coisa aqui, né? É interessante, não é estranho, não. Funciona. Mas enfim, esse segundo personagem que acompanha o Afro, ele tem a função de consciência, de bom senso dele. Em virtude do Afro ser um guerreiro que dedicou a vida inteira, desde quando ele era menininho, e viu o pai dele sendo decapitado na frente dele, né? A gente imagina que essa criança não vai crescer com uma mente tão sã assim, né? Ver um pai sendo decapitado na sua frente quando você é pequenininho, toquinho mesmo, 4, 5, 6 anos, é um trem pesado, né? A criança não vai crescer mentalmente muito instável. E quando ele entra num percurso de assassinato, né, de vingança, é claro que a saúde mental dele é esperado que ela vá sendo prejudicada cada vez mais, né? Ele vive para matar, né? E ele é caçado o tempo inteiro. Então, ele quer matar, ele quer vingar o seu pai, ele dedica a sua vida ao assassinato, mas também pelo fato de carregar o fardo, né, de ter a faixa número 2, a faixa que ele herdou do futuro adversário dele, que tem agora a faixa número 1, fez com que ele fosse visado, e ele precisa se defender, ele precisa de alguma forma sobreviver. E o único modo de fazer isso é matando, porque todo mundo está caçando o cara, né? Então a vida dele é repleta de sangue, de banhos de sangue. Então é insano o negócio, né? É extremamente depressivo até viver desse jeito. Isso não é vida, para falar a verdade, né? Isso é uma sobrevida e bem na merda, né? Eu diria. É uma vida completa, repleta de sangue, né? E apenas sangue. É como estar no inferno cotidiano todos os dias, né? Os pequenos momentos de paz que o Afro Samurai tem são aqueles momentos que ele pode
sentar num balcão de bar, que inclusive é algo que nós vemos aqui no primeiro episódio, e pedir a sua bebida favorita, uma limonada. E só, né? São só esses momentos de paz que minimamente ele tem. Há outras questões, há outros elementos, mas que eu não vou inserir agora, porque fazem parte dos episódios futuros, então não vou entrar muito em detalhe não. Mas enfim, quando ele não está tomando uma limonada de boa, cool, ele está sendo atacado, visado e decapitando as pessoas, né? O cara surtou, o cara pirou total. E esse segundo personagem, esse personagem que acompanha, é como se fosse a voz da razão, da consciência dele, ou até mesmo da perturbação dele. Embora ele seja um personagem muito sensato, né? Então, os outros personagens, os rivais, não enxergam esse personagem, né? O que nos leva a fazer uma possível interpretação de que o Afro seja um pouco doido, mas é alguém que também é ao mesmo tempo com uma consciência, né, um tato, um bom senso aflorado. Ele nem sempre segue as dicas desse personagem, né? Na verdade, ele nem responde a esse personagem. Outro aspecto que nos leva a interpretá-lo como a voz da consciência dele, né? Mas é interessante que, mesmo o personagem estando inserido em tanta desgraça como ele está, como ele consegue ter esses ecos da consciência, né? Uma voz no seu ouvido tentando colocar um pouco de tato, de sanidade nele. Essa é a função desse segundo personagem, né? Dar algumas dicas a ele, né? Enfiar realmente bom senso, né, na cabeça do Afro, né? Fazer resistência a esse ímpeto de vingança nessa estrada sangrenta que ele decidiu percorrer. Esse personagem ele é extremamente engraçado, ele é a cara do Samuel L. Jackson e também é interpretado por ele. E é interessante como o Afro é extremamente sério, fechado, né? O tom de fala dele é grave, não é aberto, ele não é carismático. E este personagem, a voz da consciência dele, né, é completamente diferente. É como se fosse a personagem, né, ao inverso, né? O Afro, né, uma versão do Afro completamente reversa. É uma coisa até mesmo, se a gente parar para pensar, psicótica. É como se fossem duas mentes, uma mente cifrada, né, uma parte completamente diferente da outra. É curioso, né? E dá essa sensação de mente abalada mesmo, mente cifrada. Uma outra interpretação que eu faço desse personagem é que ele também é uma espécie de voz da consciência, muito em virtude do personagem Afro Samurai ser extremamente solitário. Ele atrai morte. Ele não atrai parcerias, ele não atrai alianças, ele não tem ninguém com quem contar. No momento que ele colocou a faixa número 2 na cabeça, a única coisa que segue ele é a morte. A morte que ele causa aos demais ou que o persegue no sentido de dar a ele a sua própria sepultura. É só a gente tentando matá-lo. Não há tempo para relações, não há tempo para amizades, não dura muito. E se houver, né, é bem provável que essas amizades vão tombar pelo caminho. Serão dizimadas, massacradas como forma também de atingi-lo, né? Ter a bandana número 2 é ter uma maldição. É estar próximo da bandana número 1, de ser um deus, mas traz consigo todo esse fardo, esse peso. Então o cara é solitário. Então esse personagem que funciona como voz da consciência dele é também uma maneira do próprio Afro Samurai de ouvir alguma voz, escutar e fazer comunicar-se com alguma coisa, mesmo que seja consigo mesmo. É bem louco a situação, mas é como se fosse um personagem, uma voz da consciência que ele criou para ter com quem minimamente trocar algumas ideias, estar acompanhado de alguém, mesmo que esse alguém seja alguém imaginário. A dinâmica do mangá, as questões que ele aborda, ele não problematiza como eu estou fazendo, ele não puxa esse tipo de debate. Ele deixa
essas questões em aberto. Ele expõe esses elementos e faz com que nós pensemos sobre eles, né? Como ele é muito rápido, ele é muito ágil na sua proposta, ele não tem muito tempo para fazer problematizações. Então, ele tem sexualidade, ele tem sanguinolência, hip hop, né? Um clima febril e quente o tempo inteiro, e é tudo muito dinâmico, muito rápido, né? Ele não para fazer reflexões, mas ele deixa esses elementos todos à mostra para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre eles. É bem interessante. E neste primeiro episódio, que é alvo da minha fala, é basicamente o que o autor, né, o senhor Takashi Okazaki, apresenta para nós, gratamente ajudado pela interpretação, eu diria que impecável, da dublagem do Samuel L. Jackson. Muito bem, paro por aqui. Em um tópico futuro eu retorno fazendo comentários sobre os elementos que forem se apresentando, para quem quiser acompanhar. E eu imagino que eu devo cobrir Afro Samurai nos próximos dias, e eu não devo tardar muito com as próximas análises não. Até porque ele é um anime bem, como eu disse, fluido, bem rápido, né? E esses são apenas 5, eu não devo tardar com as próximas análises não. Quem gostou, quem se interessou, quem não conhece, conheceu e ficou mais interessado em acompanhar também alguma espécie de discussão sobre o anime, os futuros episódios também serão comentados aqui no cantinho, ok? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, um abraço do Corvo e saudações a todos.